Bom, gente, vou gravar um vídeo aqui pra vocês. Eu espero que dê certo, porque minha ring light tá fixa aqui pra me gravar passo a passo. Então, se eu mexer, dá mais trabalho, né? E aí, gente, eu vim compartilhar com vocês algo que eu tô produzindo e também conversar um pouco com vocês sobre como é as fases do crochê, né? Hoje eu tô reproduzindo, gente, uma peça muito nostálgica pra mim. Acredito que pra muitas pessoas também possa ser, tá? Que são essas peças aqui, gente. Olha que gracinha essas borboletas, né? Mas eu quis trazer pra vocês isso hoje, uma reflexão aqui, conversando. Então eu tô produzindo essas peças porque, deixa eu pegar a linha ali. Porque tinha sobrado, gente, de um trabalho que eu fiz, bastante material. E aí eu peguei e falei, vou fazer essas borboletas. Só que aí eu produzindo essas borboletas aqui, me veio algo à mente, sabe, gente? O significado de algumas peças do crochê, o quanto isso pode ser nostálgico para algumas pessoas e o quanto marca, gente. Eu desde criança sempre quis fazer crochê, sempre mexi com artesanato e eu tinha muita curiosidade, muita vontade de fazer crochê. Só que eu via as pessoas fazendo, aprendi a fazer alguma coisa, mas nunca, né, dava continuidade. E essas borboletas aqui, gente, pra quem viveu aí nos anos 90, os anos 2000, vai lembrar que essas borboletas aqui vendia por unidade, as mulheres faziam e saia vendendo. Então muita gente ganhava dinheiro com essa simples borboletinha aqui, gente. Então era colocado um ímã na parte de trás e as pessoas faziam, toda a geladeira tinha uma borboleta dessa daqui, quase toda a geladeira tinha, né? E eu pegava, gente, essas borboletas pra vender, tá? Eu pegava da pessoa que fazia e revendia essas borboletas. Eu não lembro exatamente quanto ela era a unidade, mas se você viveu isso aqui também e lembra quanto que era cada borboletinha dessa aqui, vocês falam aí nos comentários pra mim. Então, gente, uma simples borboleta dessa gerava emprego não só para a pessoa que fazia, gerava renda, mas para quem revendia também. Muitas pessoas revendiam essa borboleta, porque era uma peça fácil de produzir, fazia muitas, né? Então, vendia bastante. Não só as borboletinhas, tinha bolsinha, várias peças, né? Então, como o crochê, a gente ressignifica. Por exemplo, eu sempre quis reproduzir uma borboleta dessa. Só que demorei muitos anos para aprender a fazer o crochê e conseguir fazer essa borboleta, sabe? E hoje eu já não trabalho mais com peças pequenas, né? Muita gente começou a fazer tapete e hoje reproduz outras peças que nem imaginava fazer, né? Então é uma reflexão para você que está começando. Eu comecei fazendo tapete. Hoje eu quase não reproduzo tapete, tá? E eu preciso fazer uma produção de tapete agora. E às vezes a gente tem que fazer o que tá vendendo no momento. Então, alguns anos atrás aí, as pessoas ganhavam dinheiro com essa simples borboleta aqui. Hoje o que dá mais dinheiro é tapete, peças de roupas, né? Inclusive eu faço também. Então, coisas que eu nunca imaginei fazer foi uma blusa de crochê, gente. E eu tô produzindo essa borboleta porque sobrou material e falei, eu vou fazer. Finalmente, né, eu vou reproduzir essas peças. Não sei se eu vou fazer imã, provavelmente não, eu vou utilizar aí para aplicação em outras peças. Mas aí eu falei, eu vou compartilhar, porque eu acredito que mais pessoas também viveu isso. E uma forma também, gente, da gente refletir sobre o que é peça vendável do crochê. Hoje a peça mais vendável que você está trabalhando pode amanhã não ser. Então a gente sempre tem que estar se renovando, se moldando, né? Para estar se adequando aí ao próprio crochê mesmo, né? Porque muitas pessoas começou vendendo essa simples borboleta e ganhava até muito mais do que hoje você vende o tapete. E era febre, gente, isso aqui era febre. E hoje você vê, hoje a gente já não vê mais muitas crocheteiras fazendo peças pequenas, a não ser para fazer uma lembrancinha ou chaveiro, essas coisas. Então isso, gente, fez parte da minha infância, então é muito nostálgico. E às vezes a gente não tem tempo de reproduzir uma peça nostálgica pra gente mesmo, porque a gente está fazendo peças para vender. E tem que ser peças vendáveis, tá, gente?
Então, muita gente está iniciando no crochê, inicia com o que tá vendo nas redes, né? Ou tá aprendendo a fazer um tapete e tal. Mas muita gente, assim como eu, vivenciou que dentro das casas se usava muito crochê, inclusive para enfeites, imãs de geladeira, toalhinhas, né? Então são peças, gente, que eu reproduzo, faço bastante toalhinha também, porque pra mim são peças nostálgicas, tá? Então pra gente ver como que o crochê, né, se modifica ao longo dos anos. Hoje a gente já não se vê mais, quase não se vê mais pessoas vendendo esses imãs de geladeira, né? Então, o que é vendável hoje, pode ser que amanhã não seja, né, gente? Vendável, você esteja produzindo outra peça aí. Então, você que está iniciando no crochê, que acha muito difícil hoje reproduzir uma peça, amanhã pode ser uma peça que você nem faça mais, porque você está fazendo uma peça vendável, você já aprendeu, já evoluiu, né? E tá fazendo. Então, o crochê, ele é prático, gente, ele é o dia a dia, sabe? Então, o trabalho da gente vai se moldando de acordo com os tempos, né, gente? E isso é uma coisa bem interessante. Então, essa simples borboleta faz a gente refletir. Me lembrou da minha infância, quando eu vendia essas borboletinhas aqui por unidade. Não era eu que fazia, eu revendia elas já. E eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer peças mais difíceis do que essa borboleta aqui. Então eu tinha muita vontade de reproduzir essa borboleta. Você vê, quando a gente inicia, a gente tem uma mentalidade. E como a gente vai trabalhando, produzindo, a gente tem outra mentalidade. Então o canal aqui, gente, é uma forma de a gente estar compartilhando essas ideias, compartilhando dia a dia em vlogs, tá? E aí eu falei, eu vou abrir a câmera e vou conversar sobre isso com o pessoal. Então, gente, o que é peça vendável, né? Porque o que já foi vendável hoje não é mais. E amanhã essa peça que você está produzindo, que é super vendável, que está em alta, também não pode ser outra coisa que esteja em alta vendável, né? Então a gente tem que estar sempre evoluindo no crochê, sempre refletindo sobre isso mesmo, né? Então, gente, eu tô aqui com o Ring Light pra eu poder gravar um passo a passo lá pro meu canal de passo a passo. Aqui é um canal só de vlogs mesmo, forma de eu só abrir a câmera e vir conversar com vocês sobre o que eu tô fazendo. E aí eu tirei, gente, nos meus tempos livres aqui, que eu não esteja produzindo outra peça, eu vou estar fazendo mais borboletinhas dessa aqui, com as minhas sobras de linha. Tem algumas sobrinhas aqui. Tem sobras de branco, amarelo, tem esses rosas lilás. E vou estar fazendo, né? Mas veja, gente, não é uma gracinha? É muito linda essa borboleta. E fica aqui, né, gente, essa reflexão para vocês. E conta aqui nos comentários também qual é a peça de crochê mais nostálgica para vocês, que lembra a infância de vocês, ou a peça que vocês tinham muita vontade de fazer, que hoje vocês não trabalham mais e não reproduzem, tá? Então deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou amar saber. E é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.